Louvado é o Senhor Jesus Cristo, que nos concede mais uma oportunidade de estarmos aqui, meditando na palavra, aonde Deus tem nos abençoado ricamente, e nós somos agradecidos a Deus pela sua graça, pelo seu amor, pelo Calvário, porque se não fosse Deus, aonde nós estaríamos, irmãos? Deus tem nos erguido, Ele que tem nos dado condição de estar aqui. Não por nossos próprios méritos. Eu não fiz nada, irmão, para merecer a graça de Deus. Eu não fiz nada, irmão, para estar aqui hoje. Mas Deus tem nos dado esse privilégio pela sua bendita graça. E hoje somos agradecidos a Deus por isso. Irmãos amados, eu gostaria de ler uma porção das Escrituras. Ela se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 18, e o versículo 14. A Bíblia nos diz assim: haveria coisa alguma muito difícil ao Senhor? É uma pergunta, irmãos. Louvado é o Senhor pela sua palavra. É uma pergunta que a Bíblia está nos fazendo. Haveria coisa alguma muito difícil ao Senhor? E essa mesma Bíblia que nos pergunta, ela também responde. Ela também responde esta pergunta. E se nós olharmos aqui, vamos nos deter aqui em Gênesis mesmo e ver, irmãos, Abraão e Sara. Abraão e Sara, eles eram pessoas de idade avançada. Pela ciência, pelo olhar humano, era impossível eles ter um filho. Eles já estavam com a idade bem avançada. Mas para Deus não é impossível. Para Deus, o nosso Deus forte, o nosso Deus poderoso, o Elohim, daqueles 3 viajantes que encontraram com Abraão, um era o próprio Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o Todo-Poderoso. E para o nosso Deus, que Ele é o Alfa, o Ômega, para Ele não existe nada impossível, irmãos. Para nós, humanos, somos limitados. Nós, através do olho da ciência, seria muito difícil Abraão e Sara terem um filho já com a idade avançada. Mas para Deus, isso daí não é impossível. Oh, irmãos amados, e vamos caminhando aqui, irmãos. A Bíblia também nos fala de Ana. Ana também, uma mulher estéril, que queria ter um filho, e ela fez um propósito para o Senhor, dizendo que se Deus concebesse a ela um filho, ela dedicaria esse filho ao Senhor. Então, numa noite, num culto que ela estava tendo, ela entrou em oração, ela entrou no espírito da oração, e ela começou a clamar, a buscar o Senhor, e Deus respondeu a sua oração, através do profeta Eli. O profeta Eli disse: aquilo que tu pedires em teu coração, Deus o concederá. E ela teve o filho prometido. Uma mãe que era estéril, uma mãe que perante a ciência era impossível, era muito difícil de acontecer. Mas Deus está dizendo que não há nada difícil ao Senhor. Não há coisa alguma difícil ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, irmãos. E o profeta, meus caros irmãos, ele conta a respeito de uma história, de um sobrenatural, um caso que aconteceu na cidade de Milton,
aonde lá morava uma menina chamada George Carter. Ela era uma menina que estava paraplégica, tinha atrofiado as pernas, estava há 9 anos deitada sobre a cama, sem ver a luz do sol, comendo através de sonda, e ela estava 9 anos naquela condição. Até que ela leu um livrinho do profeta, onde diz que tudo é possível, somente crer. E ela creu, e ela queria conhecer no seu coração o nosso William Branham, o nosso profeta. Ela queria que o profeta fosse e orasse por ela. Ela também tinha ouvido o testemunho de uma outra menina chamada Neil, que teve um caso parecido com o dela, que também era paraplégica, e Deus o curou através da oração do nosso profeta. Então o nosso profeta, irmãos, ele teve uma visão, através de um sonho, que uma ovelha estava bramindo, estava dizendo Milton, Milton, e o profeta foi e começou a ter um trabalho naquela área de Milton, querendo saber o que o Senhor queria dele. E foi aí, irmão, que ele descobriu do caso dos Carters, da família Carter. E então, irmão, o profeta foi orar para essa menina. E o profeta nos diz assim: e naquele tempo eu estava começando minha jornada na Igreja Batista de Milton. Sendo um ministro batista, bem, eu era um pregador da região e ficaria naquela região. E o Senhor tinha feito grandes coisas, e ele me enviara para orar para aquela mocinha, com cerca de 17 anos de idade. Ela estava numa situação muito crítica, e o precioso irmão que me levou até lá, o pai dela era diácono nesta certa igreja, que não cria em cura divina, e tinha feito uma declaração que se algum dos membros fosse até a igreja batista onde eu estava orando pelos enfermos, ele seria excomungado da igreja. O pai dela, sendo diácono, isso o colocou em uma situação bem desconfortável. Bem, irmãos, a mãe dela saiu de dentro do quarto. Isso é o profeta já dizendo quando ele estava orando para a menina. A mãe dela saiu de dentro do quarto e o pai saiu da casa, pois eles não queriam ter nada a ver com isso. Mas aquela mocinha tinha lido um livro que eu escrevi chamado Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando eu entrei no quarto, ela não conseguia nem mesmo erguer suas mãos para segurar a sua vasilha, onde ela cuspia quando tossia. Ela pesava aproximadamente de 15 a 18 quilos e suas pernas estavam simplesmente mais magras que as pernas de Florence, naquela fotografia, quando ela foi curada de câncer. E eu orei por ela, e ela me perguntou se ela iria conseguir andar como aquela menininha metodista que tinha estado aleijada por muito tempo. Seu nome era Neil. E eu disse: irmã, o anjo do Senhor falou comigo e me disse para ir naquela região e encontrar aquela garota lá. Bem, eu disse: eu não sei. E depois de um avivamento de 2 semanas, acabava de chegar à igreja um ministro novo. Nós tivemos um culto batismal num lugar chamado Tottsford. Naquela tarde, depois de batizar aproximadamente 150 pessoas nas águas, fui jantar com meus amigos, um dos meus velhos amigos. O nome dele é George White. E algo ali começou a me pressionar dizendo: vá até a floresta e ore. Bem, eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. Agora, quando algo te pressiona deste jeito, vá e faça na mesma hora, porque é o Espírito Santo. Agora, observe, algo tentando bloquear isto. A senhorita Watts disse: irmão Billy, quando eu tocar aquele velho sino campeiro para o jantar, eu acho que vocês não têm esse tipo de sino por aqui em Yokohama, mas eles têm. Lá em cima eles costumavam soar um sino. É uma região montuosa e os fazendeiros podem ouvir o sino tocando e eles sabem que é hora de jantar. E ela disse: quando eu tocar o sino, a ceia está pronta. E ela disse: então você venha e assim você estará preparado para voltar para a igreja à noite. O culto ia encerrar o avivamento então. E eu disse: muito bem, irmão White. Subi em direção à montanha, me ajoelhei no chão e os abrolhos verdes estavam me machucando. Bem,
Eu fui um pouco adiante, estava muito áspero aquele chão, as pedras, e eu não conseguia ficar confortável por causa daquelas pedras. Eu dei a volta ao redor do monte, era muito íngreme daquele lado, e vocês sabem, o diabo apenas tentando impedir você de receber a bênção. Isso é tudo que era. Então eu entrei um pouco mais para dentro, naquele matagal, e me ajoelhei, e os mosquitos estavam ali zunindo em meus ouvidos, e eu mal conseguia orar. Eu acredito então que aquilo era o diabo. Então eu disse: ó Senhor Deus, tenha misericórdia. E simplesmente levantei minhas mãos e comecei a orar, de qualquer maneira. E deixei que os mosquitos se enchessem com eles quisessem, pois havia algo que estava ardendo em meu coração. E depois de eu perder em oração, eu penso, ó irmãos, que o profeta nos diz, eu penso que vocês cristãos sabem o que significa sentir-se perdido em oração, simplesmente esquecendo onde você está. Isto é, orando em espírito, eu creio. E eu abri meus olhos e ali, bem, do lado de um pequeno arbusto, estava aquela luz pairando ali. E aquela luz brilhando, iluminando onde eu estava. E ele disse: levante e vá pelo caminho dos Carters. Oh, glórias a Deus. Aleluia, irmãos. E o profeta nos continua dizendo assim: você crê que Deus responde nas duas pontas da linha? Sua mãe, naquela tarde, a pequena George, queria tanto ser batizada, a ponto de ela ter chorado durante toda a tarde. E a mãe dela, uma boa mulher. Depois eu lhes darei o seu endereço, caso vocês queiram escrever para ela. E a sua mãe, uma boa mulher, e seu pai também. E eles vivem mais ou menos na periferia daquela pequena cidade. E ela tinha chorado durante toda aquela tarde. Sua mãe era jovem, mas já estava com o cabelo grisalho de ficar ao lado da menina por 9 anos, vendo-a definhar em direção à morte. Ela não tinha visto as folhas ou a grama, ou qualquer coisa por 9 anos e 8 meses. Ela tinha estado na cama. Eles não podiam nem mesmo colocá-la sobre o pinico hospitalar. Ela tinha um lençol de borracha debaixo dela e eles simplesmente trocavam o lençol de cima, o lençol normal de linho. Então ela tinha estado ali chorando e esperando melhorar para que pudesse ser batizada. E assim, naquela tarde, nós batizamos a mocinha chamada Neil, que tinha estado aleijada como um derrame por muito tempo, ou artrite, era isso. Aquilo o aleijou e encolheu a perna dela. E ela estava tão normal como qualquer outra garota, aleluias. E ela queria ser batizada junto com a mocinha Neil. A irmã Carter, ela queria ser batizada, irmãos. Ela queria ser batizada, ela creu no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ela creu no Senhor Jesus Cristo, ela creu no profeta, na mensagem do profeta. E ela queria ser batizada junto com essa mocinha Neil. E sua mãe estava desencorajada, a ponto de que ela saiu dali e foi até a cozinha para não ouvir sua própria filha chorar. Deitada lá, morrendo, ela levantou suas mãos e disse: ó Senhor Jesus, aquele impostor tem vindo até a nossa terra e deixou minha filha tão fatigada e abalada, e disse: ali está ela, aquela pobre coisinha deitada ali dentro, morrendo. E então ele vem por aí e fica dizendo coisas como essas e faz com que ela chore e tudo mais. E enquanto ela estava orando, agora, esta é a própria versão dela. Eu não posso lhe afirmar que isso é verdade, mas eu apenas creio que é. Ela disse que viu uma sombra vindo por ali, perto da parede. E ela pensou que pudesse ser a filha dela que vivia algumas casas depois dela, vindo ali por detrás da casa para vê-la. E quando ela olhou, ela disse que era a sombra de Jesus na parede. E ela disse: quem é este? E apontou o seu dedo naquela direção e ela viu, como uma visão, viu minha testa alta aqui, chegando, segurando a Bíblia sobre o meu coração. Ela pulou e correu e contou para a filha dela. E bem naquela hora eu estava entrando na porta. Deus sempre chega a tempo, se você simplesmente crer nisto. Meus preciosos amigos,
Eu andei até aquela cama e falei: George, eu não sei porquê, mas Jesus Cristo, olhei atrás de sua cama, onde ela conseguia tocar com suas mãos. Ela tinha tirado toda a tinta da pequena cabeceira, onde suas mãozinhas podiam tocar, chorando, chorando e orando, e disse: George, Jesus Cristo te faz sã, levante-se e fique em pé. Eu não sei por que eu disse aquilo. Por mim mesmo eu nunca teria dito algo assim, pois como a menina iria se levantar quando as pernas dela não eram grossas assim, nem mesmo acima nas suas coxas? E os seus pequenos braços, ela não conseguia nem mesmo levantá-lo e segurar a vasilha onde ela cuspia. Agora, vocês podem perguntar para a mãe dela e deixar que eles mostrem a declaração dos médicos sobre isso. É ela, quando ela disse: eu a tomei pela mão, e amigos, como? Eu não sei, eu não consigo explicar, porém, nada é difícil para o Senhor. Irmãos amados, nada é difícil para o Senhor. E o testemunho dessa menina continua. Ela pulou da cama, saiu andando e foi tocar piano. Quando o pai dela chegou em casa, olhou o barulho estava chegando em casa, olhou o barulho do piano, viu tocando. A mãe dela, quando viu ela se levantar, caminhar por toda a casa, desmaiou. Então, irmãos, para Deus não há nada difícil. Irmãos amados, que Deus abençoe a cada coração e a cada ouvinte. Glórias ao Senhor Jesus Cristo.